É simples, é óbvio o que a gente vai trabalhar aqui. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma diferença ou mostrar a distinção entre autoconhecimento e autoajuda. Existe uma voz geral das pessoas que acabam confundindo o autoconhecimento e a autoajuda. Bom, para que a gente possa entender melhor essa terminologia, vamos entender que autoconhecimento é uma viagem interior. É quando eu questiono sobre felicidade, sobre sucesso, sobre fracasso, sobre também fórmulas e formas de melhorar a minha vida em todos os aspectos. Bom, quando eu parto do princípio de que eu sou um ser humano e trago em mim, na minha essência, uma trilogia, corpo, mente e espírito, eu passo a ser uma pessoa mais questionadora. Eu passo a ver a vida de um outro modo, como se os horizontes abrissem à minha frente de uma forma mais inesperada, mas também de uma forma mais audaciosa e com certeza mais feliz. Então a programação neurolinguística, ao contrário do que muitas pessoas pensam e chegam a criticar negativamente essa ferramenta, é um processo natural do nosso cérebro, ou seja, da nossa mente inconsciente. Já venho estudando esse conteúdo, a mente humana, há mais de 20 anos e consigo empregá-lo na minha vida pessoal, profissional, emocional, financeira e espiritual. E é com esse objetivo, com esse intuito, que nós formatamos esse curso à distância, partindo do princípio e do desejo de muitas pessoas que querem aprofundar sobre o assunto, que querem conhecer esse assunto, mas muitas vezes não tem uma referência bibliográfica adequada, ou às vezes essas pessoas não têm acesso às informações que agora passaremos a ter. Bom, vamos então entender de onde surge a programação neurolinguística e onde nós vamos chegar. Para elucidar melhor esta proposta da viagem interior, eu recorro a um poema do Carlos Drummond de Andrade, intitulado O Homem às Viagens. O Drummond diz mais ou menos assim nesse poema, que o homem se cansa de viver na Terra e busca a Lua, mas que na Lua também há o mesmo tédio e ele vai para Marte, Júpiter, e sempre entediado ele busca se conhecer, procurando a felicidade. E ao final do poema, o Drummond diz o seguinte, que a dangerosíssima viagem é a viagem que ele faz para dentro dele mesmo e busca aí a alegria de conviver. Eu gosto muito desse poema do Carlos Drummond porque ele nos remete a uma reflexão muito profunda sobre a nossa vida. Nós vivemos de uma forma insatisfeita, querendo sempre mudar as pessoas à nossa volta. Nós tentamos mudar os nossos professores, nossos alunos, quem é professor. Nós tentamos mudar o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso filho, nossa filha, pai, mãe, enfim. Nós vivemos buscando mudanças nas pessoas, querendo que as pessoas mudem e que elas passem a nos entender, ou seja, que elas pensem de forma semelhante à nossa. Isto é simplesmente impossível de se conseguir fazer. Por isso é que muitas vezes nós nos decepcionamos e nos sentimos frustrados com a postura e a mentalidade de outras pessoas, porque na verdade cada um tem as suas experiências subjetivas e vai criando a sua verdade baseada numa realidade própria, na sua verdade.
E quando deparamos com as outras pessoas que estão à nossa volta, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, no dia a dia, na sociedade de um modo geral, nós vamos nos decepcionando com as pessoas. É comum, então, conversarmos com as pessoas, ou mesmo que eu não fale verbalmente, mas eu estou pensando, a gente tem um desejo muito grande de mudar essas pessoas. E por vezes achamos que podemos fazê-lo. Um exemplo muito prático que eu gosto de abordar é a relação a dois. Imagine você, quando você namorava com essa pessoa há um tempo atrás, essa pessoa que hoje você já tem um relacionamento de mais tempo, um relacionamento que você julga ser duradouro, então, quando você namorava com essa pessoa, os defeitos que você via nela, você pensava ou dizia, não tem problema nenhum. Com o passar do tempo ou com o casamento, eu coloco essa pessoa nos eixos. E de divulgar esse pensamento de que nós só podemos ajudar alguma pessoa ou nós só podemos ajudar alguém quando esta pessoa nos pede ajuda. Não adianta tentarmos mudar a sua vida, porque a vida é dessa pessoa. O problema é dele, né? Nós usamos muito essa frase, o problema é dele. Em neurolinguística a gente vê isso de forma fundamentada. O problema do outro é dele. Eu só posso mudar os meus problemas.
Bom, vamos entender então que esse processo da programação neurolinguística é algo bem natural na nossa vida, mas que até hoje nós não tínhamos consciência dele. E a partir de agora, nós vamos trazer para o nosso consciente informações importantes para a nossa mudança. Vamos então iniciar com o processo da definição da programação neurolinguística. A programação neurolinguística surgiu com Milton Erickson, um psiquiatra de Fênix que viveu na década dos anos 70. O Milton Erickson sofreu paralisia infantil e, em função disso, ele vivia numa cadeira de rodas. Por causa da sua limitação física, ele desenvolveu mais a sua acuidade. O que é acuidade? É quando as pessoas começam a perceber as outras pessoas. Então, Milton Erickson observava, por exemplo, uma criança, uma menininha oferecendo uma maçã para o irmãozinho, estendendo a mão e dizendo, você quer? Mas no íntimo, essa menina não queria dar a maçã para o irmãozinho, coisa que nós fazemos habitualmente todos os dias na nossa vida. Muitas vezes você oferece alguma coisa para o seu colega de trabalho, mas você oferece por educação. Se ele aceitar, você pode até achar que ele foi mal educado, não é assim? Imagina que você está fazendo uma dieta e leva um lanchinho light para o seu trabalho, mas esse lanchinho é seu. Por outro lado, você já aprendeu com seus pais que precisa ser educado. Então, na hora do lanche, você gentilmente oferece esse lanche que você fez para você para os seus colegas. Imagine a situação se eles aceitam o seu lanche. No íntimo, no fundo, lá no seu inconsciente, você poderia pensar, nossa, eu ofereci por educação e eles comeram todo o meu lanche. Esses meus colegas são realmente muito mal educados. Então veja bem, esse processo que a gente fala nem sempre representa o que nós pensamos, porque nós podemos disfarçar. O Milton Erickson percebia nas entrevistas com os seus pacientes em seu consultório que nem sempre os pacientes falavam exatamente por que é que eles estavam ali ou quais eram os seus problemas. Geralmente esses pacientes diziam assim, olha, doutor Erickson, eu vim aqui porque o meu casamento está com problema. Eu vim aqui porque o meu trabalho está com problema. Eu tenho problema com o meu chefe, mas a situação difícil é em função dele. Eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema com os meus professores, ou os meus subordinados, ou os meus chefes ou líderes. Então, ele percebia que, na verdade, os seus pacientes não assumiam que eles estavam com problema e que, muitas vezes, eles eram estes problemas. E como é que ele fazia? Como era a sua conduta no seu consultório de psiquiatria? Ele ouvia as histórias dessas pessoas, usava a hipnose, não essa hipnose que nós temos como um pêndulo e as pessoas falando as coisas das quais não vão se lembrar mais ou estão hipnotizadas de forma inconsciente. Não era dessa forma. Ele deixava a pessoa num estado de relaxamento tal e conversava com o inconsciente dessa pessoa, fazendo as ressignificações. Então era muito interessante, porque às vezes um problema que o paciente tinha há 5, 10 anos, numa terapia breve de 40 minutos ele resolvia, porque na verdade os nossos problemas estão alojados no nosso inconsciente e não no nosso consciente. Pois bem, Milton Erickson não divulgou nada por escrito, não escreveu nenhum livro, não defendeu nenhuma tese. Ele morre na década de 70, final de 70, e 2 pesquisadores que são seus discípulos,
o John Grinder e o Richard Bandler vão desenvolver a programação neurolinguística tendo por analogia a mente inconsciente como um computador. Como é que seria esta analogia? Veja bem, quando nós temos o nosso computador, podemos arquivar todos os documentos, as planilhas, as imagens que queremos, não é assim? Mas também nós podemos deletar esses arquivos, ou nós podemos formatar outros arquivos. Não é assim que funciona? A nossa mente funciona do mesmo jeito. Só que, quando eu falo de mente, eu não estou falando da mente consciente. Então é bom a gente ilustrar e ter mais esta condição de distinguir as duas mentes. A mente consciente, ela é muito fácil de ser manuseada, manipulada, porque quando eu penso, eu trago para a consciência os meus pensamentos e eu posso falar ou não aquilo que estou sentindo. Então veja bem, imagine que hoje é uma segunda-feira,